sido o nosso desejo, tem sido a nossa busca para que a igreja, ela de fato ela permaneça na unidade do Espírito, na força do Espírito, na fé que nos movimenta e que gera esperança de podermos, em breve espaço de tempo, podermos desfrutar da companhia uns dos outros. Eu quero também aqui mais uma vez louvar a Deus pela vida da amada igreja, que tem sido constante nas orações, tem sido constante na busca pela presença do Senhor. E aqui também reconhecer a nossa fragilidade como seres humanos, mas ao mesmo tempo reconhecer a força que vem do Senhor e que nos impulsiona a caminhar. Essa semana foi uma semana de muita luta, de desafios para nós, para a nossa cidade. Hoje tem sido para nossa amada irmã Francisca Oliveira pela perda da sua mãe, mas no entanto maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E sabemos que em todas as coisas o Senhor tem o seu propósito definido, tem a sua ação e naturalmente estará sempre agindo ao nosso favor, ao nosso bem-estar. Eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11. É uma palavra, um texto muito conhecido, e esse texto está lá no versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de João, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? Essas são palavras de Jesus dentro de um contexto muito bonito, dentro de um contexto muito interessante, onde o Senhor ele começa a falar conosco a respeito da grandiosidade de Deus, por favor, da grandiosidade de Deus sobre as nossas vidas. E aqui eu aprendo algumas lições muito especiais, sabe, lições magníficas da parte de Deus, que vem enriquecer, sabe, a nossa alma, trazendo direção, trazendo alinhamento e trazendo pontuações necessárias para as nossas vidas. Eu usei esse versículo como base, mas todo o texto ele é riquíssimo no que se diz respeito aos ensinos, que é o capítulo 11 do Evangelho de João, que fala justamente da pessoa de Jesus como aquele que é eterno, como aquele que é soberano, como aquele que é magnífico, como aquele que realmente subsiste sobre todas as coisas. E três coisas interessantes eu pude perceber aqui dentro do texto, dentro dessa análise. Primeiro, que é a sua presença, a presença de Jesus. É uma presença que traz segurança, é uma presença que traz paz, é uma presença que traz esperança, mas que de fato, mesmo tendo essa presença de Cristo, não há essa ausência de sofrimentos, de lutas e muito menos da morte. Os nossos amados irmãos que têm sofrido esses dias, que o diga. Mas isso não quer dizer que Jesus nos abandonou. Você pode ver isso como exemplo na própria história de Jó, onde ele pôde passar por dificuldades e por situações difíceis. Então não é porque nós estamos com Cristo que nós não vamos passar por essas dificuldades. Um outro ensino muito importante é que Jesus ele demonstrou empatia pelo próximo, onde o texto diz que Jesus chorou. O terceiro aspecto desse aprendizado, que são vários, são muitos, é os propósitos de Deus, que são para a glorificação do Senhor. E dentro daquilo que são propósitos de Deus para a glorificação do Senhor, nós estamos incluídos, nós estamos inclusos. Ou seja, existe um projeto de Deus de resgate muito lindo. Esse resgate é de resgatar o homem à presença de Deus, resgatar o pecador. E o Senhor ele tem, durante todo o processo revelativo dele, trabalhado para que esse resgate ele venha a acontecer. E ele se dá essa revelação em várias situações muito interessantes. Então, partindo do princípio da primeira lição, o que eu aprendo, especialmente dentro daquilo que é o versículo 25 do capítulo 11?
que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos, aos seus amigos, aquelas pessoas que estavam ali, e a nós também, que Ele é a vida eterna. Isso se dá dentro de um contexto muito interessante, onde Lázaro havia perdido a vida, Lázaro havia morrido. E Jesus traz essa palavra para que houvesse ali um entendimento a respeito de que mais importante do que qualquer coisa que poderia estar acontecendo naquele momento era o fato de Jesus estar com eles. Era de Jesus estar revelando a eles ali a grande e maravilhosa oportunidade que foi estendida de eles estarem com Deus. E isso é algo maravilhoso, isso era algo intenso, isso é algo grandioso e que estava passando despercebido. Por isso ele chama aqui a atenção para aquelas pessoas e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E aí ele pergunta: crê tu isto? Você crê, na verdade, naquilo que eu estou dizendo? Então, esse processo de resgate que o Senhor tem estabelecido, ele se cumpre justamente quando nós conhecemos Jesus e cremos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós já aí começamos a entrar nesse processo de resgate. Nós começamos a estar inserido dentro desse resgate. Crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Por que é interessante a gente olhar para isso aqui? Porque Jesus estava falando dentro de um contexto de morte, onde alguém havia morrido, onde alguém ali já havia sido sepultado. Mas ele traz esse alerta para as pessoas que o verdadeiro sentido da vida não consiste aqui, mas naquilo que ele está anunciando, naquilo que é a vida eterna. E para se conhecer a vida eterna, para se ter acesso à vida eterna, é necessário que o aceite como Senhor e como Salvador da sua vida. Lá no Evangelho ainda de João, aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 47, Jesus diz mais: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Então aqui no capítulo 11, Jesus estava só reforçando, dentro daquele ambiente de luto, dentro daquele ambiente de choro, dentro daquele ambiente de angústia, de dor, ele estava relembrando que ele é a vida eterna, que a morte é uma passagem desta vida para a vida eterna, para a vida que ele veio possibilitar. É interessante nós estarmos analisando dentro desse ponto de vista, porque o sentimento que tomava conta ali, especialmente de Marta e de Maria, e diz a Bíblia dos amigos que estavam ali com eles, era um sentimento de tristeza, de angústia, como muitas pessoas estão sentindo hoje. Essa dor, ela é uma dor terrível, que é a dor da perda de um ente querido. Ela representa, na verdade, um peso enorme sobre o nosso peito, um peso que está além das nossas possibilidades de aguentar, só com a intervenção divina para que se possa realmente suportar. É como se toneladas tivessem sido colocadas sobre o nosso peito, nos esmagando, e a gente sem poder fazer nada para se livrar dessa situação. Esse é o sentimento da perda. É um sentimento de angústia, é um sentimento de desespero, é um sentimento de impotência. E diante disso, Jesus fala aos seus discípulos essa palavra: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Em outras palavras, a morte não tem o poder de aniquilar para sempre as nossas vidas. Ou seja, ela simplesmente serve de passagem deste mundo para a eternidade. Interessante que dentro disso estavam ali pessoas que entregaram a sua vida para Cristo. Vendo todas aquelas situações, estava Marta, Maria, estavam alguns discípulos, alguns seguidores estavam ali, e Jesus traz essa palavra para que eles pudessem ter convicção, certeza de que eles não estavam desassistidos, que a vida deles não estava sendo levada em vão e que na verdade haveria um triunfo sobre tudo aquilo que estava acontecendo. O versículo 45 diz: muitos, pois,
dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então ali há um testemunho extraordinário da parte de Jesus a respeito do que representa aquilo que ele veio anunciar. Ou seja, diante da dor, diante da angústia, diante da perda, ali Jesus traz uma palavra, e dentro daquela palavra que ele traz, é uma palavra de esclarecimento sobre essa passagem, sobre a vida eterna. E aqueles que ainda não eram crentes, que estavam ali, se entregaram a Jesus, se converteram e puderam ali crer e ter a sua vida escrita no livro da vida. Então, é dentro disso que se aplica também o próprio texto de Eclesiastes capítulo 7, onde ele diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o ampliam ao seu coração. É justamente dentro desse texto que se aplica essa história, especialmente o que está acontecendo aqui no capítulo 11 de João. Ou seja, além daqueles que estavam crentes ali, que eram crentes, sendo fortalecidos, sendo enriquecidos pela esperança de vida eterna, Jesus ainda assim traz sobre aqueles que não criam a reflexão sobre essa vida que aguardava, sobre aquilo que esperava. E a partir daquele momento essas pessoas passam a crer, passam a compreender que Deus projetou um resgate para o homem. E esse resgate ele se manifestou através da vida de Jesus. Então a primeira lição que nós temos aprendido aqui é que Jesus é a vida eterna. E ele, como vida eterna, nós precisamos dele na nossa vida e a nossa vida nele. O segundo aspecto aqui que eu percebo, a segunda lição que eu aprendo, é que Jesus ensina aos seus discípulos ali, e aquelas pessoas e aos amigos, que mesmo tendo controle sobre aquilo que era improvável, impossível, que no caso a própria morte, ele sente as dores do próximo. Ou seja, Jesus demonstra empatia. Jesus demonstra um sentimento ali de misericórdia, um sentimento de dor em comparação com aquilo que eles estavam sentindo, com aquilo que eles estavam vivenciando, com aquilo que eles estavam passando. E isso, amados, é um ensino extraordinário. E é exatamente isso que Jesus começa a ensinar também aos seus discípulos. Ou seja, termos a capacidade de sentir o que as outras pessoas estão sentindo. Ou seja, isso é amor por vidas. Jesus traz essa demonstração de amor, a empatia. Jesus olha para aquelas pessoas e sente a angústia que elas estavam sentindo. Jesus sente a mesma tonelada que estava sobre o peito delas, esmagando a alma. Jesus começa a sentir daquela forma. A palavra que descreve o que Jesus sentiu é exatamente essa: perturbou-se. É isso que diz a palavra no versículo 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ele, com ela, Maria, estavam chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Perturbou-se, sofreu, sentiu-se ali abalado como os outros estavam abalados. A palavra que descreve aqui espírito, no caso para Jesus aqui, não está relacionada ao Espírito Santo, mas o espírito do homem. O espírito de fato que se compadece, que tem a possibilidade, assim como nós, de se compadecer das pessoas. Jesus estava em pé de igualdade com um ser humano. E isso, de certa forma, foi um grande ensino. Relembrando sempre aquilo que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, tenho os mesmos sentimentos que Cristo Jesus, pensai assim também como Jesus pensa. Então Jesus sente o que nós sentimos. Jesus estava sentindo o que eles estavam sentindo. Jesus se compadece daquelas pessoas, assim como também se compadece de nós. Ele tem essa capacidade de sentir o que nós sentimos. O apóstolo Paulo, ele nos lembra muito bem lá em Romanos capítulo 8,
que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, trazendo uma demonstração daquilo que está no nosso coração e daquilo que é repassado para Ele também. O que nós de fato aprendemos com isso? Que assim como Jesus demonstrou essa mesma empatia ali para Marta, para Maria, para aqueles que estavam vivenciando aquela situação, Ele demonstra ainda hoje também para conosco. Jesus chora quando nós choramos. Jesus sente as dores que nós sentimos. Jesus passa por um processo de um sentimento sofrido, algo sofrido, quando nós também sofremos. Isso é demonstrado lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, quando o autor diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, em tudo foi provado. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, Ele sente aquilo que nós sentimos, que Jesus se importa com aquilo que nós estamos vivenciando, com aquilo que nós estamos passando, o luto que nós estamos passando, o luto que nós sentimos, as dores que nós vivenciamos, isso reflete também no Senhor. O Espírito dele é o Espírito de empatia, que olha para nós e sente as mesmas coisas que nós sentimos. É por isso que ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, eles: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso quer dizer que Jesus tem uma preocupação constante comigo, uma preocupação constante com você, que os olhos do Senhor estão constantemente direcionados para as nossas vidas, que há de fato um cuidado de Deus em relação às nossas vidas. E mais do que isso, há uma importância grande do Senhor para aquilo que nós sentimos, especialmente relacionado ao próprio sofrimento. E aí o versículo 16 do capítulo 4 de Hebreus, o autor diz mais: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E é exatamente isso que aconteceu com Marta, é exatamente isso que aconteceu com Maria, no momento da dor, no momento do luto, no momento da angústia, no momento da dificuldade. Jesus veio sobre elas, e quando Jesus veio ali, veio também o espírito de mansidão, o espírito de paz, o espírito de esperança sobre a vida daquelas pessoas. Não simplesmente só porque ele poderia ressuscitar Lázaro, não, mas é porque ele mesmo é a própria vida eterna manifesta, e eles ali haviam entendido isso. Então nós precisamos aprender que ele tem empatia por nós, ele sente as nossas dores, ele sabe aquilo que nós sentimos. Existe uma palavra profética de Jesus aqui no Evangelho de João, que diz que eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, amados, existe muitas vezes o entendimento de que a presença de Jesus, ela vai anular as coisas ruins, ela vai anular a própria morte. Não, não necessariamente. A presença de Jesus, ela vai nos dar, acima de qualquer coisa que é mais importante, a segurança e a esperança de que nós desfrutaremos dessa presença por toda a eternidade. E eu gosto sempre de citar uma palavra de João capítulo 17, versículo 3, que fala sobre esse conhecimento da vida eterna, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está relacionado à quebra de tudo aquilo que porventura seja barreira nas nossas vidas, que impede que o nosso coração possa transbordar em fé, em confiança na pessoa de Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas, como aquele que se compadece, como aquele que está presente nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade,
e, sobretudo, como aquele que veio para nos resgatar e gerar proximidade entre nós e o Pai. Que esse é, de fato, o principal objetivo da vida de Cristo aqui na terra. Se tornar sacrifício no nosso lugar, pagar as nossas dívidas e assim abrir a eternidade para que nós possamos voltar ao jardim de delícias que é a presença de Deus. O terceiro aspecto que eu aprendo dentro dessa lição é que tudo que envolve a vida do homem envolve o propósito de Deus. Tudo que está relacionado à nossa vida está relacionado ao propósito de Deus. Então, o maior milagre aqui não era simplesmente a ressurreição de Lázaro, pois esse mesmo morreu depois, no decorrer do tempo. Mas aqui o maior propósito, o maior objetivo foi estabelecer o cumprimento profético do resgate. Eu sou a ressurreição e a vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido. Essa é a verdadeira lição. Se você for analisar o texto dentro do seu contexto, no versículo 50 do capítulo 11, uma palavra de Caifás a respeito do que aconteceu. Eles estavam preocupados, e agora, como é que nós vamos fazer uma vez que Jesus ressuscitou Lázaro? O que nós faremos? São muitos milagres, preocupados com a opressão dos romanos. E aí Caifás, dentro de um conselho, ele lança essa palavra. Ele diz: nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Aqui está uma palavra profética lançada sobre a vida de Jesus. Aquele que estaria morrendo não só pela nação de Israel, mas por toda a humanidade, para gerar proximidade a Deus, a todo aquele que nele crê e o confessar como Senhor e como Salvador da sua vida. Acompanhe comigo o que diz Isaías 49:6, dentro dessa palavra profética. Pouco é que sejais meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares as traseiras os guardas de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. O que Jesus estava fazendo naquele momento ali não era simplesmente operando o milagre da ressurreição. O que Jesus estava fazendo ali era estabelecendo ali uma ação profética, agindo dentro de um propósito divino, para que houvesse salvação de vidas, para que houvesse conhecimento da vida eterna sobre aquelas pessoas, para que milagres, sinais pudessem ser manifestos e pudesse sair da boca do sacerdote esta palavra, que ele morreria por aquela nação. Em tudo Deus tem um propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que praticam a sua justiça. Então, amados, tudo que envolve a nossa vida, tudo que envolve o nosso meio, tudo que envolve a vida do homem, envolve um propósito de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a sua vida está inserida dentro de um propósito divino. E o que Deus está fazendo durante todo o processo revelativo dele é trazendo clareza a respeito daquilo que é o seu reino, a respeito daquilo que é a sua glória, e manifestando isso para que eu e você possamos tomar posse dessa vida eterna e assim estarmos com o Pai. Choramos, pranteamos, mas ao mesmo tempo somos vitoriosos, porque Ele está acima da morte. E aqui Ele dá um grande exemplo a respeito disso, quando Ele ressuscita Lázaro. Quando Ele ressuscita. Mas volto a repetir novamente. A grande questão aqui não é o sinal que foi dado sobre a ressurreição de Lázaro, mas são os sinais que são dados a respeito do que representa Jesus, do que Ele é de fato, do que Ele veio fazer em torno daquilo que é propósito de Deus para toda a humanidade. Ele não estava simplesmente ali preso a Marta, Maria, aqueles judeus, ou propriamente a Lázaro, mas ele estava ali trazendo uma lição
para todas aquelas pessoas, para toda a humanidade, para todas as pessoas, especialmente nos dias de hoje. E, naturalmente, Jesus, ele libertou todos quantos creram no seu nome, removendo aquela pedra. Então foi mais do que simplesmente ressuscitar uma pessoa. Ali, na verdade, a remoção daquela pedra foi algo muito mais intenso do que simplesmente uma pessoa voltar a viver no sentido natural da palavra. Foi muito mais do que isso. Ele diz no versículo 39, tirai a pedra. E o que eu aprendo diante daquilo que Jesus está dizendo nesse momento é que para Marta, Jesus tirou a pedra da agonia, a pedra da angústia, a pedra que pesava sobre o seu peito, a pedra da incerteza, a pedra que mutilava a sua alma. Jesus trouxe calmaria ali, a vida daquela mulher, quando ele disse, tirai a pedra. Quando ele disse, tirai a pedra, o Senhor está dizendo ali também para Maria, acabou a solidão. Agora você tem pessoas ao seu lado. Eu estou aqui. Por mais que possa parecer que eu estivesse ausente, eu sempre estive com você. O que o Senhor estava dizendo para Maria, quando ele diz, tirai a pedra, ele está dizendo, Maria, eu estou sempre com você. Pode tirar a pedra. E assim ele continua trazendo lição. Para os seus discípulos, Jesus ali, ele tira a pedra do medo. Quando ele retorna ali, os discípulos dizem, nós vamos para lá, mas nós vamos morrer. Mas eles não foram morrer, eles foram ver ali o grande milagre do Senhor. Eles foram ver um grande ato profético, eles foram ver ali uma grande revelação a respeito do que é o reino de Deus. E com isso, Jesus tirou a pedra do medo, removeu a pedra do medo que estava sobre a vida dos seus discípulos. Para os demais, Jesus ali tirou as cadeias da incredulidade, revelando o seu reino, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus está dizendo, eu sou Deus de Lázaro que está nesse túmulo, mas eu também sou Deus desses que estão vivos, porque no Senhor não há morte, no Senhor não há limitações, no Senhor não há angústia, no Senhor não há solidão, no Senhor não há medo, no Senhor há o amparo, no Senhor há o sossego, no Senhor há o consolo, no Senhor há tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. No Senhor há a tranquilidade que todos nós necessitamos e que todos nós buscamos. Vinde a mim, os que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E naturalmente para Lázaro, Jesus tirou a pedra da impossibilidade. Ele diz, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Vem desfrutar da vida. Vem desfrutar da abundância que Deus deu para você. E a palavra de Deus tem nos dito isso, querido. O Senhor ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E na abundância que Ele tem liberado sobre nós, é necessário que seja entendida como a paz que excede todo o entendimento, como a paz que vai cobrir tudo aquilo que a angústia, o medo e a dor, porventura, vier trazer no decorrer da nossa caminhada. A vida em abundância que o Senhor tem gerado sobre nós é a vida que nos dá certeza que mesmo nos momentos de dores, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de angústia, mesmo quando as toneladas estiverem sobre a nossa alma, sobre o nosso peito, ainda assim, Ele tem o poder de trazer a paz, a tranquilidade e renovar as nossas vidas. Porque, como diz o apóstolo Paulo,
se a nossa vida se resumisse simplesmente ao presente século, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Portanto, tanto aqueles que já dormiram em Cristo, como nós que estamos vivos, não há diferença no que se diz respeito à eternidade, porque ela foi preparada para nós. Aqueles que dormiram em Cristo estão em Cristo, e aqueles que estão vivos em Cristo também estão em Cristo. Então Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é a ressurreição e a vida. E aqueles que nele crêem não morrerão, mas viverão eternamente. Que Deus traga paz ao seu coração nos tempos de angústia. Que Deus traga tranquilidade e gozo à sua alma, mesmo que toneladas estejam sobre o seu peito, sobre a sua alma, mas que você seja inundado por essa paz e pela tranquilidade que a presença do Senhor gera sobre a nossa vida. Que Deus tire a pedra da angústia da sua vida, a pedra da solidão. Que o Senhor venha tirar a pedra do medo, a pedra da incredulidade, a pedra das impossibilidades da sua vida e ministrar aquilo que realmente Ele veio ministrar sobre nós, que é vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus bendito e todo-poderoso, que a consolação do Espírito Santo de Deus e que a comunhão da sua Santa Igreja esteja entre nós eternamente. Amém e amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.